Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos do Ministério Restaurando a Fé da Igreja Online. Deus abençoe a sua vida. Estamos aí iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical e hoje me hospedei por aqui, né? Eu não sei como é que vai ser no decorrer da nossa EBD, da nossa escola bíblica. Eu não sei como vai ficar aqui um teste hoje aqui no Facebook. Pode ser que a próxima aula a gente faz no YouTube, pode ser que eu grave um vídeo lá, eu faça ao vivo, não sei, vamos ver no meio da semana. Mas o problema aqui é que às vezes os cachorros ficam latindo aqui no quintal e pode ser que atrapalhe um pouco, então os irmãos não reparem. Amém? Os irmãos não reparem aí se der algum barulho diferente, barulho de carro na rua, porque eu estou aqui na varanda aqui de casa. Queridos, vamos estar estudando hoje iniciando esta lição, a razão da nossa fé. Amém? Revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É a revista que nós vamos estar utilizando na EBD aqui da nossa igreja online. E está iniciando aqui um trimestre novo, tá? Um trimestre novo. Essa revista aqui, são 3 meses de estudo, ok? 3 domingos de estudo bíblico e vamos estar assim aprendendo a palavra do Senhor. Vamos estar aprendendo a palavra de Deus aqui na nossa escola. Amém? Na nossa escola bíblica. Eu quero chamar também a atenção dos irmãos que o objetivo dessa escola bíblica é que nós venhamos aí aprender, crescer. Porque sem palavra a gente não consegue, sem Bíblia a gente não consegue, a gente não tem como conseguir aí aprender, crescer espiritualmente, criar uma maturidade, amém? Uma maturidade. E eu lhe convido nesta hora, você que a gente leu o texto áureo dessa lição, está lá no início, na lição número 1, vamos estar aprendendo sobre inspiração divina e autoridade da Bíblia. Amém? Aos irmãos da nossa linha de transmissão lá no WhatsApp, da nossa igreja online no WhatsApp, também do nosso grupo Seminário Teológico, eu mandei para os irmãos a revista em PDF. A revista em PDF, eu mandei para os irmãos, para aqueles que têm uma dificuldade aí em acessar a revista, até mesmo de querer comprar a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Então mandei aí em PDF para você a revista, tá? Aí você imprime ou acompanha aí no tablet, qualquer outro meio eletrônico. Muito bem, irmãos. O texto áureo está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A verdade prática diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e para o caráter cristão. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 14 até o 17. Amém? A leitura bíblica em classe. Diz assim o texto: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, que
que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Tá começando a cair uma chuvinha boa aqui fora. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o autor aqui da revista, nosso irmão autor, vamos ver quem é o autor daqui. Quem é o... É o Ezequias Soares, tá? Ele é autor aqui da revista. E a primeira matéria é a inspiração divina, autoridade da Bíblia. É a razão da nossa fé. Muitas pessoas tentam pregar, ensinar que a Bíblia ela é ela não é divina. Muitas pessoas ensinam erradamente do que a Bíblia ela não é uma palavra revelada realmente por Deus. Muitos creem em Deus, muitos creem em Jesus, muitos sabem, muitos até creem, mas não creem na Bíblia. Acho que a Bíblia é mentirosa. Acho que a Bíblia ela não tem, eles falam que não tem condições, não existe condições, não tem condições para que o Senhor, para que Deus viesse realmente ali inspirar, como Deus inspirou, como Deus direcionou, como Deus falou, como Deus orientou ali aos autores ali da Bíblia. Sabemos que o autor realmente da Bíblia é Deus é o autor da Bíblia, tá? O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar a Bíblia, tá? E o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Podemos ver desde lá do Velho Testamento, tá? Até desde Gênesis e Apocalipse. A gente podemos ver ali Jesus sendo o tema central da Bíblia. Até porque é o tema da redenção, é o tema a qual aí é o propósito de Deus, salvar a humanidade, salvar o povo de Deus. Então todo o Velho Testamento, irmãos, todo o Velho Testamento é uma preparação, tá? Todo o Velho Testamento é uma preparação para o advento de Cristo, para o surgimento de Cristo. Quando a gente olha, tá, sobre alguns atos, a gente olha dentro da tipologia bíblica, tá? A gente podemos ver que até o prego lá do tabernáculo, ele aponta para o prego a qual Jesus foi pregado lá na cruz. Então até o prego, todas as partes do tabernáculo, todas as ações, todos os atos ali, mandamentos e ordem de Deus ali, aponta para a preparação de Jesus. Jesus, ele está em toda a Bíblia Sagrada. Amém? A introdução aqui da nossa revista, se você tiver com a revista aí, você leia, por favor. A introdução diz assim, ó: a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser a nossa exclusiva fonte de autoria espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como a única regra de fé e prática para a nossa vida constitui a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque desta lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Amém. A paz do Senhor, irmão Antônio, aos irmãos que estão aí, a paz do Senhor. Queridos, como é que era a comunicação de Deus com o homem no passado? Como é que era a comunicação do Senhor com a humanidade? A comunicação inicial de Deus era uma comunicação, vamos até falar isso um pouquinho mais para frente, era uma comunicação verbal. Verbal, não tinha Bíblia. Tinha Bíblia lá quando Deus fez Adão e Eva? Tinha Bíblia? Não tinha. Não tinha Bíblia, irmãos. Então, quando Deus ali criou o mundo, tá? Criou as coisas, e depois criou ali a coroa da sua criação, que foi o homem, colocou ali no jardim para cuidar, para zelar as coisas de Deus, podemos ver que não tinha Bíblia. Como é que o Deus comunicava com o homem comunicava com Deus? Como? Através do quê? Comunicação verbal. Deus falava
para o homem. Deus conversava com o homem. Então o homem ele tinha literalmente uma intimidade muito forte com Deus. O homem ele tinha literalmente algo assim, era como estou conversando com você agora aqui. Então o homem tinha essa liberdade de chegar e conversar com Deus. Mesmo não enxergando, ele ouvia a voz de Deus, Deus falava com ele e ele falava com Deus. E Deus, assim meu querido, iria assim conversando e direcionando ao homem. Para você ver, ali quando Moisés escreveu ali o Pentateuco, tá? E alguns teólogos dizem também que escreveu o livro de Jó. Os irmãos podem ver que como é que Moisés escreveu os atos da criação de Deus, como é que Moisés escreveu ali em Gênesis, porque Moisés não era, como Moisés escreveu se Moisés não era nascido. Então foi como? Foi tudo uma revelação de Deus. Pai do Senhor, irmã Maria. Foi tudo uma revelação de Deus. Deus revelou ali a Moisés as coisas que tinham acontecido. E também Moisés teve acesso a livros, tá? E também tradições que vêm orais, que foi falado de pai para filho, acerca desses eventos futuros. E tinha também escritos também para que Moisés se baseasse também das coisas que aconteceram ao passado. Então é impossível, é impossível, irmãos, a Bíblia ela não ser divina. É impossível. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é impossível ela não ter vindo do céu, tá? Aqui é uma razão da nossa fé. Aqui o autor, ele nos dá aqui, o autor aqui da lição, ele nos fala, tá? Muita coisa que eu não vou ler, tá? Mas ele nos fala aqui alguma coisa sobre revelação, sobre a inspiração, sobre a autoridade da Bíblia, tá? Mostrando que a Bíblia realmente ela vem de Deus. Amém. Amém. Queridos, uma das provas mais contundentes, tá? Uma das mais contundentes provas que a Bíblia é divinamente inspirada. Sabe o que é? A Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 autores. 40 autores. Épocas diferentes. Lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, linguagens diferentes, viviam em circunstâncias diferentes, profissões diferentes, boiadeiro, pescador, rei, homens diferentes, juízes, pessoas e homens diferentes, lugares diferentes. Pegaram depois, cada um com sua época, tá? Dentro de um espaço de 1.600 anos. Demorou escrever toda a Bíblia. Pegaram todos esses artigos, esses rolos, esses livros, e juntaram e deu a Bíblia Sagrada. Agora eu pergunto você, pega você, tá? Pega você, não precisa ser época diferente não, tá? Aqui a Bíblia foi épocas diferentes, pessoas que não se conheciam, épocas diferentes, lugares diferentes, e juntou e deu a palavra. Mas pega você, pode pegar 40 amigos seus, ou faz o seguinte, pega 40 amigos, parentes, que conhecem você bem, pega, e vamos colocar essas pessoas, cada um num lugar diferente. Tá? Vamos dar todas as condições para que essa pessoa viesse escrever a Bíblia, viesse escrever a palavra. Vamos dar condições? Dá todas as condições lá, bota uma cadeirinha, uma mesinha, deixa uma aguinha lá para ele, bota, e manda ele escrever um livro qualquer livro, qualquer tema. Ou faz o seguinte, dá um tema, e pega para cada 40 pessoas e dá o mesmo tema. Vamos fazer isso, mesmo tema? E depois você junta e vê se vai dar essa harmonia perfeita que é a Bíblia. Vê se você vai dar a harmonia perfeita. Sabe por quê? A Bíblia, irmãos, só essa harmonia é uma das provas mais contundentes
que a Bíblia é divinamente revelada, inspirada? Sabe como? É só essa harmonia. Se você pegar cada livro escrito por épocas diferentes, lugares diferentes, momentos diferentes, você vê que a Bíblia, somente Deus poderia realmente inspirar esses homens a escrever a tua palavra. Profecias aqui que se cumpriram, já se cumpriram no passado. Profecias que estão se cumprindo hoje. E profecias que irão se cumprir. A Bíblia fala história de 4.000 anos atrás. A Bíblia fala de história de hoje. E a Bíblia fala de história de amanhã. Amém? Pai do Senhor, irmã Michele. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o telejornal, do que o jornal daqui a um mês. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, aqui no primeiro tópico, o autor fala sobre revelação e inspiração da Bíblia. Então, a palavra revelação vem do grego apocalipse. Tá? Apocalipse é a mesma palavra lá do livro de Apocalipse, tá? Do último livro da Bíblia. Que significa o quê? Significa revelação. Tá? Significa o ato ou efeito de tirar o véu que encobre, tá? É algo que foi tirado, que estava encoberto. Nas escrituras essa palavra é usada em relação a Deus, pois ela é quem revela a si mesmo, a sua vontade e natureza, e os demais mistérios. Ele não há coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Amós capítulo 3, Deus, tá? Sempre vai revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Amém? Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. Deus conhece todas as coisas. Então é a revelação. A Bíblia, ela é revelação de Deus. E também inspiração. Tá? A inspiração, ela diz aqui o texto aqui, que é o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo, ou seja, que penetra até as profundezas de Deus, divinamente inspirados. São 66 livros, tá? Que a Bíblia tem. Os escritores sagrados foram os receptáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Homens santos, ok? Eles foram movidos por Espírito Santo, eles receberam de Deus ali e escreveram a palavra de Deus. E a forma de comunicação? 3. A forma de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, como eu falei para os irmãos, tá? A palavra, Deus falava com seus servos, tá? E através da visão também, como aconteceu lá com Jeremias. O que tu vê, Jeremias? Ah, Senhor, uma vara de amendoeira. Ah, você olhaste bem, Jeremias, porque eu velo ali, porque eu cumpro ali, é isso mesmo. Então Deus estava falando para Jeremias, através do quê? Da visão. Deus, através de sinais, através da comunicação, Deus falava com os homens. Então era uma forma de comunicação. Então, e a revelação aos apóstolos foi dada pelo próprio Senhor Jesus, como está lá em Gálatas capítulo 1. Jesus ali recebeu a revelação. Então, você vai ver muito texto assim escrito na Bíblia, irmãos. Veio a palavra do Senhor dizendo, e veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então você pode ver muito esses textos no Antigo Testamento, que a palavra do Senhor veio àquela pessoa. Veio a palavra, assim, de forma audível. Deus chegou e falou, assim como falou Moisés lá no monte, né? Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está pisando é santa, terra santa. Então Deus, era uma comunicação ali que Deus fazia. Então toda essa revelação, toda essa revelação, toda essa comunicação, desse jeito aqui, foi até o último profeta. Qual era o último profeta? João, que a lei e o profeta foram até João. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 16. Amém? Irmã Beth Lima, paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe
a todos os irmãos aqui que estão online aqui. Eu sei que hoje em muitas igrejas físicas é o horário da escola bíblica dominical, muitos irmãos não irão participar, mas eu vim aqui, vou estar aqui sempre nessa manhã, ministrando estudo para você, amém? Estudo para você, aqui na rede social, e para você que por um motivo ou outro não tem condições de estar na escola bíblica ali na sua igreja física, mas aqui também é sua igreja online, amém? Não diferencia de nada, diferencia de nada, nós estamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Simplesmente você está aí num visor do teu celular ou do seu computador, e eu estou aqui também transmitindo para você essa aula aqui ao vivo, para que Deus venha te abençoar e te dê mais aí entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, ok? Então, irmãos, continuando aqui a lição no tópico 2, amém? No tópico 2. Continuamos a lição aqui no tópico 2. A inspiração divina. Muito bem. Diz aqui o texto aqui. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda. Tá ok? Toda escritura. Claro, evidentemente, que tem coisas aqui na Bíblia, na nossa Bíblia aqui, que não teve a inspiração, como o cabeçalho do texto. Isso foi colocado nas divisões do capítulos e versículos para melhor entender. O exemplo, isso aqui não foi inspirado por Deus, ó. Aqui em Gênesis capítulo 44, aqui, a astuta de José para deter seus irmãos, aqui esse cabeçalho. Deixa eu botar aqui na câmera para os irmãos verem aqui, ó, astutas, aqui, ó, aqui em cima, esse negrito, ele não foi inspirado por Deus. A paz de sua irmã Sandra Ferrarini. Ele não foi inspirado por Deus. Foi inspirado? Não. Claro que não. Mas aqui são os irmãos estudiosos, tá? Que coloca aqui em cima para a gente entender o assunto. O assunto que está ali. Algumas referências que tem no rodapé da Bíblia, tá? Isso aqui é uma Bíbliazinha. Tem Bíblias de estudo. Aqui, ó. Rodapé da Bíblia. Essa referência aqui foi inspirada por Deus? Não, não foi inspirada por Deus. Porque foi ali estudiosos que colocaram, amém? Ali para a gente entender. As Bíblias de estudo. As Bíblias de estudo, tem bastante estudo, né? No rodapé, tem estudo do lado, tem estudo em cima. Foi inspirado por Deus aquele estudo? Não. Aqueles são os teólogos que colocaram. Tá ok? Então, quando o texto aqui da lição diz que toda a escritura é inspirada por Deus, irmãos, é toda a escritura, toda a Bíblia. Mas, pastor, o livro de Cantares de Salomão foi inspirado por Deus? Foi. Pastor, mas é um livro sensual. Amém, mas foi inspirado por Deus. Pastor, aquela genealogia que tem de vários nomes ali, a gente fica ali lendo o nome, gerou cicrano, e gerou aquele, gerou outro gerou outro. Aquela leitura, pastor, é tão complicada assim de ler, dá sono, é chato. Aquilo foi inspirado por Deus? Foi inspirado. Pai do Senhor, irmã Maranúbia, Deus abençoe, amém? Foi inspirado por Deus. Mas, pastor, aquilo também, pastor, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Certa feita um irmão estava na igreja e ali teve uma irmã lá que teve uma oportunidade e ela pegou e leu um capítulo daquela genealogia. Ela pegou e leu lá. Que fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano, isso aqui gerou outro gerou outro, aqueles nomes, né? Difícil até de falar. Aí depois de ler aquela irmã ler quase 100 nomes da genealogia, aí aquela irmã sentou. Ninguém entendeu nada, tal, tem uns dormindo, outro desligado, outros murmurando, reclamando. Aí depois foi lá um pregador lá que pregou, que foi uma maravilha, pregou bem, não sei o que, muito conhecimento, unção. Aí fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí um irmão estava na igreja, aí ele levantou, falou assim, eu quero aceitar Jesus.
Mas aí todo mundo, amém, glória a Deus, não sei o que. Não é porque aquela irmã que teve uma oportunidade ali, ela falou vários nomes ali, só que não falou meu nome. Então já que ela não falou meu nome, eu quero que o meu nome também seja registrado um dia. Aí, então eu quero aceitar Jesus, eu quero ser servo de Deus. E o pregador achando que ele ter pregado muito bem, de ter pregado muito bem, ganhou aquela mão para Jesus, mas não. A própria Bíblia. Então, queridos, há poder na palavra de Deus. Há poder em cada palavra. Amém? Em toda a escritura. Ela é completamente inspirada por Deus. Tranquilo aí, irmãos? Tranquilo, né? Se irmãos quiser fazer alguma pergunta, você que está aí online, pode fazer alguma pergunta, tá bom? Se o pastor aqui não souber de imediato, a gente responde semana que vem. Tá? Irmã Mara, irmã Sandra, todos os irmãos que estiveram online, se quiserem fazer alguma pergunta bíblica dentro do tema da lição, eu mandei para os irmãos aí em PDF a revista da Escola Dominical, tá? A lição. E por meio da semana os irmãos imprimem. Então adquire uma livraria evangélica mais próxima da sua casa para você aprender a palavra de Deus, tá bom? Os irmãos não deixem de estudar, vai lendo no meio da semana, estude, traz perguntas, tá? Eu sei que hoje foi meio assim em cima da hora, mas o Senhor, ele sabe, ele tem um conhecimento e ele sabe de todas as coisas, tá bom? Meus queridos irmãos, então aqui, voltando para a lição, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, é teopeneustos. Teopeneustos. Ela só aparece uma vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas. Theos, que é Deus, e pneu é respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado, ele foi soprado por Deus. Ou seja, Deus fez, Deus fez isso para o homem, Soprou para ele escrever os textos da palavra. Amém? Segundo o dicionário contemporâneo da língua portuguesa, de Caldas Aulete, o termo quer dizer inspiração divina, que presidiu a redação das Sagradas Escrituras. O historiador Joséfo, Flávio Joséfo, grande historiador judeu, e filho da Alexandria, disseram que as escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Então, a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada por Deus, ok? No 2 aqui diz sobre uma avaliação exegética. Estamos acostumados com duas traduções. Tem a tradução, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, e toda a escritura é divina, inspirada e proveitosa. Então, isso aí são de Bíblia, de traduções para traduções. Tem a corrigida, atualizada. Tem algumas traduções de uma para outra que tem essas diferenças. Mas ambas são permitidas para a luz da gramática, tá? Da gramática grega. Antes, não tem problema nenhum essas diferentes aí de traduções. Que às vezes o irmão, a gente lê o texto na igreja, né? Poxa, mas aqui que o irmão está lendo está diferente do que eu estou lendo. Por isso aí são traduções, tá, irmãos? Porque a Bíblia, ela foi escrita em grego, o Novo Testamento, amém? A Bíblia tem 66 livros. Então, o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, aramaico, algumas palavras persas também, amém? Velho Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Olha a chuva aí. A chuva tá vindo de novo. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Tá ok, irmãos? São as línguas originais da Bíblia. Só que depois das línguas originais, tiveram as versões, tá? A gente vai estar falando isso mais para frente. Tiveram aí as versões, que teve a Septuaginta, teve a Vulgata, teve algumas traduções que não interferem em nada, tá? Não interfere em nada do texto, porque são os irmãos que pegaram a língua original e traduziu para os outros idiomas. Não é porque a Bíblia é sagrada que eu tenho que ler ela em hebraico, eu tenho que ler ela em grego. Não. A gente lê na nossa língua porque irmãos, sábios, irmãos, traduziram para a melhor comunicação, entendimento, tá? Entendimento. E isso é algo de Deus também, tá ok? De Deus. E aqui no tópico 3 do segundo, fala sobre autoridade. Que a Bíblia
A autoridade da Bíblia, ela deriva da sua origem divina. Tá? A expressão diz assim, assim diz o Senhor. Ou seja, mostra autoridade, né? A Bíblia tem esse texto, né? Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor. Isto mostra o quê? Autoridade de Deus. Amém? Mostra a autoridade do Senhor. A Bíblia fala também, ó, veio a palavra do Senhor dizendo, né? A Bíblia também vem assim, ó, está escrito. A gente sente firmeza na Bíblia, a gente sente firmeza na autoridade de Deus. Amém? Deus abençoe. Queridos, no terceiro tópico, vamos falar sobre inspiração, tá? Inspiração plena e inspiração verbal, tá ok? No primeiro aqui diz inspiração plenária. A palavra plenária já diz pleno, né? A paz do Senhor, irmã Iris. Deus abençoe, irmã Iris Aparecida. Deus abençoe, amém? Então, inspiração plenária, irmãos, que significa o quê? Que todos os livros da Bíblia, todos são inspirados por Deus. Paz do Senhor, irmã Luciana dos Santos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, amém? Então, meus irmãos, todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo, ele deixou isso muito claro. Ele afirma que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a inspiração da Bíblia, ela é essencial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado, não existe na Bíblia um livro mais inspirado que o outro, e outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração divina. Amém? Se os irmãos quiserem compartilhar esse vídeo da Escola Bíblica Dominical, compartilha. Os irmãos que estão online, clica aí em compartilhar e vai chegar em mais vidas. Amém? Vai chegar mais vida a palavra de Deus, ensinamento, a EBD. Vocês podem compartilhar. Clica aí em compartilhar e aí vocês vão estar compartilhando com seus amigos do Facebook. Tá bom, irmãos? Não deixe de compartilhar esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui da EBD, da nossa igreja. Amém? Então, meus irmãos, toda a Bíblia, tá? Quando fala sobre inspiração plenária, ou seja, que a inspiração plena da Bíblia, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, tá? Jesus, ele leu a Bíblia. Olha o que está escrito aqui, Lucas 4,16. Lucas, Evangelho de Lucas, pegando a Bíblia aqui, abre a tua Bíblia aí também, você que está em casa, você que está no momento aí da EBD, convido você, abre a tua Bíblia, livro de Lucas capítulo 4, versículo 16, olha aqui que diz o texto, ó. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. Então, Jesus, ele leu o quê? Ele leu a Bíblia. Olha o que o versículo 17 diz, ó. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, na época de Jesus, o que era a Bíblia? A Bíblia eram os livros antigos. Os livros antigos do Velho Testamento. A Bíblia não era assim, desse jeito que a gente conhece, irmãos. Não era dessa forma a Bíblia, não era. A Bíblia era a forma de rolo. Mas como é que era, pastor? Era assim, ó, como se fosse, vou fazer aqui para os irmãos ver, ó. Vou tentar fazer aqui para os irmãos terem o conhecimento, como é que era. Os irmãos aí que é do Seminário Teológico Restaurando a Fé, amém? Os alunos aí sabem que estamos em aula de bibliologia, a última matéria é bibliologia, e os irmãos sabem muito bem que o rolo, a Bíblia antigamente era feito de papiro. Papiro era uma planta aquática, lá no Egito. E eles tiravam a casca, uma por uma, e colava e fazia ali, depois ali, uma folha para poder escrever, amém? E também era feito de pergaminho. Pergaminho era de couro de animal, eles escreviam também. Então a Bíblia era assim, tipo rolo, assim, ó. Mas imagina coisa maior do que isso, tá? Rolo. A Bíblia era assim. Então um livro da Bíblia, irmão, é como se fosse um rolo.
tá? Dependendo do livro, como o profeta Isaías, Jeremias, conhecido como os profetas maiores, maior não é porque ele é maior do que os outros não, tá? Maior porque a quantidade de profecia deles era bem maior. Então, era bem grande mesmo, rolos, bem grande. Então, para eles ler a Bíblia na sinagoga, e a Bíblia não tinha dentro de casa. A Bíblia só tinha lá na sinagoga, só tinha lá nos lugares que eles iam para ali ler a palavra. Não tem a Bíblia. Hoje em dia tem Bíblia até no chaveiro, mas o acesso à Bíblia, mas antigamente não tinha. Então, era feito de rolo. O que eles faziam? Eles abriam assim, ó. Eles abriam assim, ó, e lia. Conforme abrindo, ia lendo. Você se lembra lá em Apocalipse, quando fala sobre os 7 selos lá da Revelação? Que João viu um rolo com 7 selos. Era assim, ó. Vou fazer aqui para os irmãos verem. Até porque o rolo, a palavra sefer em hebraico, né? O rolo significa rolo. Então era tipo assim, na visão de Apocalipse, um rolo. Tá vendo aqui um rolinho? É um rolinho. Então, os 7 selos de Apocalipse. Então, foi tirado o primeiro selo. Aí, tirou o primeiro selo aqui da ponta, ó. Aqui da ponta tem um selo. Imagina ter um selo aqui. Tirou o primeiro selo. Aqui tem a primeira profecia. Ah, que vai destruir isso, vai cair fogo, vai ser o que, não sei o que. Tá lá na Bíblia lá. Aí foi aberto o segundo selo, porque daqui para cá tinha outro selo, agarrado, não tinha como abrir. Aí foi aberto, o único dia de abrir o selo foi quem? Foi Jesus. Aí Jesus tirou, o cordeiro tirou outro selo. Aí veio mais um pedaço da profecia. Aí revelou mais um pedaço. Aí depois veio outro selo, aí mais um pedaço. Depois outro selo, outro pedaço. Outro selo, outro pedaço. Até abrir os 7 selos e toda a profecia da Bíblia. Então, para os irmãos entenderem como é que era a Bíblia antigamente. Hoje em dia você tem a Bíblia aí. Tem Bíblia, qualquer lugar tem Bíblia tudo que é lado, e as pessoas não dão atenção. Antigamente não tinha essa facilidade de ter atenção aí, de ter acesso. Amém, meus irmãos? De ter acesso à palavra de Deus. Eu volto a falar para os irmãos que tiverem dúvidas, querem fazer alguma pergunta, escreva. Amém? Não fica com dúvida não, escreva. Você que é primeiro dia de aula, os irmãos também, muitos não tiveram acesso, tá? À revista da Escola Bíblica Dominical. Mas os irmãos aí escrevam aí, que a gente estamos aqui para ajudar. Se eu não, eu volto a falar, se eu não souber, tá? Eu respondo na semana que vem, porque a gente não tem conhecimento de Deus, todo de Deus, né, irmão? A gente está aprendendo, estou engateando ainda, assim como os irmãos, tá ok? Mas escreva a pergunta, tá bom? Vamos lá, irmãos, vamos continuar. Então, a inspiração plenária. O que é plenária? São palavras, né, irmão? A gente não costuma ouvir, né? São palavras, poxa, inspiração plenária. O que é isso? Inspiração plena. É bom, irmão, vocês aprender essas palavras. Porque quando você estiver assim na sala de aula ou no seminário fazendo aí um bacharel em teologia, ou então no meio de pastores, né? Meio de mestres da Bíblia, esses homens grandes, mesmo que você não está nem participando, mas se você passar próximo e estão ali eles conversando ali, você já sabe qual é o assunto, você sabe, e estão falando sobre a inspiração da Bíblia, inspiração plenária, inspiração plena da palavra de Deus. É bom vocês conhecerem, é bom você notar. Pega aí, ó, canetinha. Pega um papelzinho aí e vai anotando o que eu estou falando aqui. Porque isso é fonte de pesquisa para o futuro dos irmãos. Amém? Isso aí no futuro os irmãos vão aí, vai servir para os irmãos, para futuramente vocês dão aula na escola bíblica dominical, vocês ensinarem a palavra para outras pessoas. É bom, é interessante, é bom, irmãos. E a gente aprende assim, aos pouquinhos, tá bom? Aprende um pouquinho. Não esquece de compartilhar. Aí tem compartilhar. Clica em compartilhar o vídeo, para que esse estudo chegue aí em mais pessoas, amém? Para chegar em mais pessoas para aprender a palavra do Senhor. Queridos, vamos lá. Então, a própria Bíblia aqui diz assim, ó, a Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada por lei de Moisés, profetas e escritos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos. O termo escritura ou escrituras que aparece no Novo Testamento, refere-se a este cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento da nossa Bíblia. Nosso Antigo Testamento era dividido aí em 3 partes, amém? Em 3 partes. Era lei, tá? Lei de Moisés, profetas e escritos. Amém, meus irmãos? Lei, Moisés e escrito, tá? Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao
afirmar que toda a Escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento. Já desde a era apostólica, inclusive profetas e apóstolos, às vezes aparecem como termos intercambiáveis. O apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escritura. O apóstolo Paulo ensinava porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno ao obreiro do seu salário. Ou seja, o apóstolo que coloca tanto palavras, citações do Velho Testamento, como citações do Novo Testamento. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Amém? E também é uma inspiração verbal. O que é inspiração verbal? Inspiração verbal significa que cada palavra da Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, tá? Cada palavra da Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos, para você ver que o temor é muito grande, que na Septuaginta, na tradução lá do hebraico para o grego, 72 sábios judeus, lá em Alexandria, no Egito, quando eles foram chamados para poder traduzir a Bíblia, tá? Pegar o hebraico e traduzir para o grego, para os irmãos terem conhecimento, saberem, eles tinham o maior cuidado, irmãos, o maior cuidado. Eles copiando a Bíblia, tá? Eles falavam em voz alta, copiavam e falavam em voz alta para não errar. Se errassem, eles pegavam tudo aquilo, jogavam fora e fazia de novo, tá? Fazia de novo. E eles tinham assim um temor muito grande, um medo também, uma preocupação muito grande de errar. E isso realmente mostra o cuidado, a preocupação com as coisas santas de Deus. Então a Bíblia, irmãos, a gente não temos que realmente duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é tão verdadeira, tá? Ela é tão real, que a Bíblia Sagrada, ela não nega, mas pastor, a Bíblia contém aqui mentiras. A Bíblia contém mentiras, mas mentira de homens, que homens mentiram. A Bíblia, o texto da Bíblia não é mentiroso, ela é tão verdadeira, que ela não esconde a mentira dos homens, dos servos de Deus, que mentiram, que erraram, que pecaram. Ela é tão verdadeira que ela tem ali na Bíblia, amém? Tem na Bíblia ali relata ali na Bíblia, né, as histórias erradas do homem, tanto mentira, tanto erros, pecados, ela não esconde, para tu ver que a Bíblia ela é verdadeira, mas a Bíblia ela não é mentirosa. A Bíblia Sagrada ela contém a mentira dos homens, mas não é mentirosa. Amém? Quarto e último tópico. Amém? É a única regra infalível de fé e prática. A Bíblia ela é proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação de Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, o futuro, como a vinda do Senhor, amém? Que é a doutrina de escatologia bíblica, que fala sobre a vinda do Senhor, fala sobre arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, julgamentos das nações, milênio, essas doutrinas escatológicas que tem, tá bom? Ela revela tudo, as coisas futuras, e também ela fala sobre o que está no coração de Deus, tá? A Bíblia também, sobre conduta humana, a Bíblia ela corrige o erro, porque ela é útil para orientar e ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça.
Uma das grandezas da Escritura é a sua aplicabilidade na vida diária. Aplicar a Bíblia na tua vida, na sua família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. Amém? Então a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. A Bíblia é a palavra do Senhor, ela que nos orienta, ela que nos guia, ela que é a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos dá fé para caminhar. Como costumo falar muito para os irmãos. Irmãos, leiam a Bíblia. Irmãos, leiam a palavra do Senhor. Irmãos, sempre medita na Bíblia, porque ele está tudo aquilo que os irmãos precisam, as respostas que os irmãos precisam, está na Bíblia Sagrada. Amém? Ela ali tem resposta para tudo. E com certeza, a fase que você estiver vivendo, o momento que você está passando, pode ser um momento muito difícil, mas você com certeza, você vai encontrar na Bíblia Sagrada resposta para aquilo que você precisa. Resposta para aquilo que você está passando. Respostas realmente para suas perguntas, que talvez tanto tempo, tantos anos, né? Você, dentro das suas crises existenciais, e ali na Bíblia tem a resposta, tem um porquê, o porquê de tudo. Amém, meus irmãos? Também, aqui no tópico, no número 3, fala sobre as traduções da Bíblia. Tá? A autoridade e as instruções das Escrituras vale para todas as línguas que elas foram traduzidas. Ou seja, é a vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conhecem a sua palavra. Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? Ela deve ser pregada em hebraico, em grego, em aramaico? Não. A Bíblia deve ser pregada na língua do povo. Na língua do povo ela deve ser pregada, deve ser ensinada. Tá bom? E podemos ver isso, a própria Bíblia falando na citação do Salmos 8, lá em Hebreus capítulo 2, citando os Salmos 8, que Hebreus escrito em grego, Salmos lá em hebraico. Então podemos ver que o hebraico sendo citado em grego. Então, como vemos hoje, o grego sendo citado em português, o hebraico sendo citado em português, em espanhol, inglês e várias outras línguas que tem. Amém, meus irmãos? Então, existem as traduções, não é porque ela foi traduzida, tá? Para outras línguas, que significa que ela perdeu a sua essência, a sua inspiração. Não. Amém? Não significa isso. As traduções existem para a gente entender e ter melhor acesso à palavra de Deus. Amém? Claro que, como estudante, devemos sempre estar aí estudando o texto, a palavra original ali daquela passagem, para entender um pouco, né? Até para poder compreender e para entender. Um exemplo, tem um texto que diz assim, ó, né? João 3,16 diz assim, não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né, unigênito, para todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Deus amou o mundo. Mas tem um texto que diz assim, ó, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Aí a gente olha, a gente olha na Bíblia e pergunta, aqui Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira. E aqui ele está falando para a gente não amar o mundo? Como é que é isso? Aqui ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui está escrito, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Mas como é que é isso? Então isso, irmãos, a gente tem que entender que a tradução, a nossa tradução, talvez do original do português, talvez não foi uma tradução tão assim no pé da letra como deveria. Então quando você tem essas dúvidas, a gente vai lá no original para aprender. A paz do Senhor, meu primo Carlos André, Deus abençoe. Beijos aí todo aí de Itaperuna, Rio de Janeiro. Qualquer dia eu vou subir essa serra aí e vamos aí tomar aquele café abençoado. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Quando a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é aquele ali? Qual é a palavra grega daquele mundo ali? É o mundo do pecado, o sistema pecaminoso.
o Aion, mundo do pecado. Ah, mas não há mesmo mundo nem o que o mundo há. Perdão, irmãos, perdão, esquece que eu falei. Quando a Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira, que mundo é aquele ali? O mundo ali é as pessoas. As pessoas, amém? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou as pessoas, mundo ecumene. Amou eu, amou você, amou a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira. Aí quando lá no outro texto lá, fala não há mesmo mundo, nem o que o mundo há, é o sistema pecaminoso, o sistema Aion, o sistema que é regido por Satanás. Oh, não ame esse mundo, entendeu? Então existe o mundo. Ah, a pessoa fala, mas o cristão não é do mundo. Mas claro que eu sou do mundo. Eu estou aqui no mundo, como é que eu não sou do mundo? Eu sou do mundo. Mundo cosmo, planeta Terra. Eu estou aqui, eu não sou ET, eu estou aqui no mundo. Então temos que entender, às vezes, algumas palavras, tá? No original para compreender a palavra de Deus. É a mesma coisa a palavra inferno. Inferno. A gente olha essa palavra inferno, tá. Mas tem várias palavras gregas que traduz que significa inferno. Por exemplo, Hades, que é a mesma palavra Sheol em hebraico, Hades em grego. A palavra grega Hades, ok. Mas representa o quê? A região dos mortos. É o império dos mortos ali. Ali onde o povo estava ali em tormento. Lá mesmo. Então tem o inferno, sim, tá. Mas tem o inferno também, o Tártaro, que é o poço do abismo. Poço do abismo, onde estão presos demônios terríveis. Nesse Tártaro, que vai ser solto grande a tribulação. E também tem o Geena, que é o lago de fogo. A Bíblia diz que o inferno foi lançado no Geena, no lago de fogo. O lago de fogo é o destino final das pessoas. Então, no lago de fogo hoje não tem ninguém. No Hades tem os ímpios que morreram, estão lá aguardando ser ressuscitados no final do milênio, para estar diante do grande trono branco. Ok, tranquilo. Agora no Tártaro, tem alguns demônios presos, lá, que vai ser solto grande a tribulação. Tá ok? Então, tem essas três palavras. Então, às vezes, a gente tem que compreender a Bíblia, entender. A Bíblia ela não há erro. Se tiver erro aqui, irmãos, é do tradutor. Amém? A Bíblia ela não há erro. Se tiver algum erro aqui, é do tradutor. Tranquilo aí? Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Deus abençoe, irmã Rita de Cássia, paz do Senhor, a todos os irmãos que estão nesse momento na Escola Bíblica Dominical do Ministério Restaurando a Fé, amém? No MIRF, a igreja online, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos aqui. Meus amados, então é interessante vocês saberem o seguinte, que Jesus leu a Bíblia, Jesus ensinou a Bíblia, Jesus chamou a Bíblia de palavra de Deus, Jesus cumpriu a Bíblia. Referência, anota aí, papel e caneta na mão aí, hein? Jesus leu a Bíblia, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Anotem, Jesus leu a Bíblia. Lucas 4, 16. Jesus ensinou a Bíblia. Anote a referência. Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesus ensinou a Bíblia. Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesus chamou a Bíblia de palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 13. Jesus chamou a Bíblia de palavra de Deus. Amém? Marcos 7, 13. E Jesus cumpriu a Bíblia. Jesus cumpriu a Bíblia. Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesus cumpriu a Bíblia. Tranquilo aí, meus irmãos? Anotem essas referênciazinhas que é interessante para os irmãos. Amém? Então, a Bíblia, irmãos, ela está isenta de erros. A Bíblia, ela é inerrante, tá? Inerrante. A paz do Senhor, irmã Aparecida Souza, Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Estamos na Escola Bíblica Dominical do MIRF, da Igreja Online, na nossa igreja aqui, nas redes sociais. Deus abençoe. Então, a Bíblia, queridos, ela é inerrante. A Bíblia, ela é inerrante. Ela não contém erros, tá? Não existe erros na Bíblia.
tá? Porque foi o Espírito Santo que guiou os homens para escrever ali a palavra de Deus. E as palavras bíblicas, elas são protegidas de erro. Ela não tem erro, tá? A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 27, versículo 3, diz o seguinte, ó. Eu, o Senhor, aguardo, arrego a cada momento, para que ninguém lhe faça dano, guardo a noite e dia. A Bíblia diz também em Isaías 40, versículo 8, a grama se seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Então, aqui a Bíblia diz também, irmãos, que lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, o seguinte, tá? A escritura não pode ser, diz assim, ó, ele pregou a inerrância até mesmo com relação aos próprios traços da letra, e diz assim, ó, nem um J, ou seja, a menor letra hebraica, nem um tio, que é a menor pontuação sobre as letras, de maneira nenhuma se omitirá da lei até que tudo seja cumprido. Jesus disse isso, ok? Então a Bíblia ela é inerrante, tá? Não tem erros. A Bíblia não existe erros. E tem algumas coisas mais interessantes para os irmãos saberem, tá? É interessante os irmãos saberem que a Bíblia diz assim, João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que possas crer em Jesus Cristo. Jesus disse também em João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Bom, irmãos, vamos aqui para a conclusão. Deus abençoe os irmãos aqui da Escola Bíblica Dominical. A conclusão aqui da nossa lição, concluindo, tá? Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita para toda a humanidade. Não existe outro livro, tá? Outro livro ou texto dizendo que Deus escreveu, que Deus falou, ou outro evangelho. Se surgir outro evangelho, que seja anátema, tá? Que seja amaldiçoado, tá? Se mesmo o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, mesmo que apareça um anjo do céu, tá? Um anjo do céu e falar que vem pregar outro evangelho, que seja anátema. Então cremos que a Bíblia Sagrada é a única revelação escrita de Deus. Por quê? Irmãos, o único livro, tá? O único livro que você lê, que o autor está presente, é Deus. É o único livro. Você, quando está lendo aqui a Bíblia, o autor está... Amém? Então, o autor, ele está do teu lado, tá? Ele está do teu lado quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus. É o único livro. Tá ok, meus irmãos? É o único livro, tá? E sabemos que, diz aqui, ó, o texto, tá, da Bíblia, ele foi preservado, a sua inspiração divina é mantida, tá, em 2.935 línguas, em que foi traduzida segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, que cada um possa receber a Bíblia sem restrição nenhuma, pois ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus em qualquer língua, e qualquer língua que venha a ser traduzida. A Bíblia é a palavra de Deus. Então é a razão da nossa fé. Estamos estudando a razão da nossa fé. Primeiro assunto sobre Bíblia, que ela foi inspiração divina. Ela foi, ó, para o homem um sopro, ó. Deus soprou e o homem escreveu a Bíblia. E ela tem autoridade de Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu volto a falar. Eu mandei para os irmãos em PDF, tá? Aí para o WhatsApp de vocês. Essa revista até de professor, tá? Que eu não encontrei de alunos, irmãos que não têm acesso para comprar. Eu mandei essa revista aqui de professor. Já vem com as respostas, tá ok? Mas irmãos estudam, estudam, tá? Não deixa a revista. Imprime faz uma apostila, imprime, encaderna, estudam. Estuda a palavra de Deus, porque Deus, ele está pronto para te abençoar. Domingo que vem,
aqui na nossa Escola Bíblica Dominical no MERF. Domingo que vem vamos estar na segunda lição, vamos estar falando sobre o único Deus verdadeiro e a criação. Vamos estar falando sobre Deus, amém? Sobre o único Deus verdadeiro, e vamos estar falando sobre também a criação, tá? A criação do mundo, tá? E vamos falar sobre o único Deus e a criação do mundo. Então estudem. Eu mandei para o teu WhatsApp. A paz de sua irmã Maria, a paz de sua irmã Luciana, irmã Maria Barbosa, outra irmã Maria, Deus abençoe. Então estudem, irmãos, tenta arrumar um espaçozinho. Eu sei que às vezes o dia é muito corrido, é trabalho, as irmãs têm que cuidar de casa, de filho, a dificuldade de vocês, mas estudam, tá? Não deixe de estudar a palavra de Deus, tá ok? E para terminar, irmãos, a nossa campanha da família, campanha em prol da família, começa amanhã, no seu WhatsApp. Se você ainda não me deu o nome, me chame lá, me dá o nome, tá? Que vai ser bênção, vai ser 14 dias de campanha. Eu vou estar orando por você, orando pela tua família, tá? Os primeiros 7 dias eu vou estar mandando mensagem para você sobre casamento, sobre família, sobre o propósito de Deus para o lar, sobre o propósito divino para os filhos, como o filho deve fazer, o filho deve honrar o pai, o filho deve amar o pai, honrar a mãe. Vamos estar falando sobre família, tá ok? Família. Então, os irmãos, mande para mim o nome da sua família. Não deixe de fazer campanha, irmãos. Não perca essa oportunidade, essa bênção. Eu vou estar me separando, irmãos. Vou estar me separando. Eu tenho um seminário aqui. Eu estou parando os áudios de gravação do seminário, que é a próxima matéria em curso vai ser, que eu estou gravando, a escatologia bíblica, que é a volta de Jesus. Após essa matéria de bibliologia que alguns irmãos já têm na mão estudando, eu parei aqui o seminário para dedicar aos irmãos. Então, vai ser 14 dias de campanha. Eu já estou 7 dias de jejum e vai ter 14 dias de campanha. 14 dias de campanha. Os irmãos, não deixem, tá, de me procurar. Eu vou estar subindo no 8º dia, vou estar subindo no monte. Cada dia da campanha eu vou estar em um monte orando, levando o nome dos seus familiares. Tá ali, eu já tenho mais de 20 folhas, irmãos. Vou pegar aqui rapidinho, um segundo só, para mostrar aos irmãos. Olha aqui, irmãos, ó, isso aqui são tudo nomes pedidos de oração, ó, quantos tem, ó. O jeito que vocês escrevem para mim no WhatsApp, eu vou colocando aqui, vou imprimindo, ó. Deixa eu tentar mostrar aos irmãos, ó. Tudo isso aqui é pedido de oração, tá vendo, ó? Pedido de oração. Tudo isso aqui vai pro monte, ó. Tudo pedido de oração, ó. Tudo aqui, ó. Ó. Tudo pedido de oração. Tem isso aqui e tem mais esse bolo de folha aqui, ó. Tudo pedido de oração. Que os irmãos mandam para mim, ó. Peço, boa noite, pastor. Peço em nome do Senhor Jesus que me põe o nome na campanha. Eu moro em Brasília. Meu nome é tal, marido tal. Aproximadamente 3 meses meu marido conheceu outra pessoa e se envolveu. Ele não se arrependeu, continua se relacionando com ela. Já falei para ele sair de casa. Já falei para ele sair de casa. E se ele quiser, ele só fala e não quer sair da situação, e não sei o que. Pastor, eu estou desesperado. São tantos assuntos assim, irmãos. Nome de famílias, problemas, que vão estar orando para Deus resolver, para Deus abençoar. São tantos, são muitos pedidos. Do jeito que está lá no WhatsApp, eu pego, copio e boto aqui, ó. Bom, pastor Sérgio, meu pedido de oração é em prol da minha família, casamento, filhas, e também pelo meu esposo, que tem sido perseguido pelos seus próprios parentes, porque ele foi criado pela avó, e a avó teve um AVC, passou por coração para ele, procurador da sua avó, nos deu um terreno, construímos uma casa, os filhos não gostaram por conta disso, os filhos querem deixar a avó na sarjeta. Irmãos, são muitas contas de pedido de oração dos irmãos, a qual estão pedindo aqui, ó. Meu pai, Alberto, 88 anos, é cardíaco há décadas. Com a idade avançada, ele tem tido muitos problemas. A locomoção deles, nessa semana, descobriu que tem
que tem gota, ainda em tratamento, falta de equilíbrio. E minha mãe, de 86 anos, já está bastante confusa. Que o Senhor os guarde, estou procurando uma moça para cuidar deles, tal. São muitos pedidos de oração, vou estar levando para o monte. Então não deixe, irmão, de dar o seu nome, tá? Não deixe de procurar. Eu vou estar orando pela tua vida. Talvez os irmãos não tem como buscar, então os irmãos vão estar orando também, me ajudando. Não deixe de fazer essa campanha que vai ser bênção para a tua vida. Deus abençoe os irmãos. E falando para os irmãos também acerca da nossa escola, do nosso seminário teológico Restaurando a Fé. Irmãos, não deixe também, se irmãos puderem, se inscreve, o seminário é barato, tá? Eu mando pelo Correios, eu dou toda a ajuda dos irmãos, todo apoio aos irmãos, colabore com o nosso ministério, tá? Esse aí é o meu trabalho, o seminário teológico é o meu trabalho, eu vivo disso, e peço aos irmãos que quiserem conhecer, entre no meu PV, conversa comigo, pastor, como é que é o seminário? Eu vou estar explicando aos irmãos, se puderem colaborar com o nosso trabalho, o seminário teológico é o meu trabalho, realmente meu trabalho, parte que eu faço, né, que eu vivo do seminário teológico, amém? E me dedico à obra de Deus para ajudar os irmãos. Então não deixe de ajudar o pastor, não deixe de colaborar com o pastor, amém? Deus abençoe os irmãos, fico na paz do Senhor, vamos estar orando, terminando aqui a Escola Bíblica Dominical. Compartilhe esse vídeo para que esse estudo bíblico chegue a mais lares e mais casas, amém? Compartilhe, não deixe de compartilhar para abençoar vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por estarmos na Tua presença, na Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Ti a Tua graça, Senhor, o Teu poder, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, abençoe todos os alunos da EBD, a qual participaram desse estudo, e todos aqueles, Senhor, que irão ver esse vídeo e irão também participar. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Deus, cada lar, cada família, Senhor. Meu Deus, nesse dia de hoje, nesse domingo, Senhor, que o Senhor venha abençoar nossas vidas. Toma nas tuas mãos também a campanha que vai iniciar amanhã para a vida dos irmãos, que o Senhor venha fazer o que o Senhor deve fazer, Senhor, que o Senhor venha realizar bênção na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, eu lhe entrego nas tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. E mais tarde aí vou te mandar uma reflexão bíblica às 18 horas, e às 10 horas da noite vou te mandar aí uma oração, amém? Ore aqui por mim, ore pela gente, e vamos estar aí na obra, fazendo a obra de Deus, amém, irmãos? Deus abençoe, vou estar aqui terminando o vídeo. Compartilhe o vídeo, amém? Para poder abençoar outras famílias, abençoar outras vidas. Não deixe de compartilhar, vou estar aqui também compartilhando. E que Deus abençoe, Deus guarde, Deus venha guardar os irmãos. E não esqueça, irmãos, eu mandei para o seu PV. Se você não recebeu, você me chama no WhatsApp, tá? Meu número é 22 99801 3510. Vou repetir, 22 99801 3510. Não deixem de pegar a revista que eu mandei para vocês e imprimir. Se vocês puderem comprar, vocês compram. Se tiver uma livraria mais próxima, e se não tiver, vocês imprimem e estudem. Traz perguntas na próxima aula. Amém? Deus abençoe os irmãos. E lembrando a todos que domingo que vem, 4 horas da tarde, vai ter a Santa Ceia do Senhor no nosso ministério aqui. Amém? Vou estar criando uma página da Santa Ceia no Facebook para os irmãos participar da Ceia do Senhor. Tá? Os irmãos distantes, os irmãos que estão distantes aí, que estão em comunhão, para participar da mesa do Senhor. Santa Ceia do Senhor, domingo que vem. Vou mandar o link para os irmãos, tá? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você e a sua família. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo.